Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico, né? E hoje, né, eu recebi aqui mais um comentário, né, de ex-protestante. Aí o cara falou assim: eu sou ex-católico, aí você sabe, né, ex-católico na missa. Zumbi cérebro, ex-católico na missa. Aí ele afirma que Pedro não era líder da igreja, pois ele tomou um pito de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Sério? Vamos analisar esse contexto, né, do que Paulo conta voltando no tempo. Antes desse evento, ocorreu o Concílio de Jerusalém, né? De um lado estava Paulo, né, a favor dos gentios, e do outro Tiago, que era, né, da seita judaizante, ele era mais simpatizante dos judeus. Ora, Jerusalém era a casa de Tiago, né? E, né, no meio da discussão, se manter a circuncisão, não manter a circuncisão, Paulo dá seu testemunho. Pedro fica do lado de Paulo, para tu ver o caráter de Pedro, né? Tiago era quem? Tiago vem acompanhando Pedro desde lá de Jesus, desde Nazaré, né? Os dois passaram pela morte e ressurreição de Cristo, os dois têm uma história. Entre Tiago e Paulo, né? Tiago para Pedro era um excelente amigo, e Paulo era como se fosse um estranho, basicamente. Mas Pedro, ele dá voz a quem? A Paulo. Então já mostra o caráter dele, né? Esse mesmo Pedro que Paulo foi lá em Jerusalém unicamente para conhecer. A carta de Gálatas fala isso, tá? Vocês não leem isso, não é? Tudo bem. Aí, né, passado alguns dias, Paulo volta, né, para a casa dele, que era Antioquia, vai lá, promulga, né, o que Pedro falou, né, o que foi decidido pelos apóstolos do concílio, que é assim que a igreja resolve, né? A gente decide, tem uma discussão, né, entre dois pontos de vista dentro da igreja. O que a gente faz? Um concílio. Né? O protestante não, ele vai abrir uma igrejinha aqui, outra ali e tal. Já viu que ele não tem nada de catolicismo nem cristianismo primitivo. Aí Pedro foi lá visitá-lo. Ora, presta atenção, Antioquia era a casa de Paulo. Pedro não faz um discurso. Ele simplesmente tem uma conduta errada. Entendeu? É tipo assim, todo mundo lá em Paulo estava vestindo camisa azul. Aí, por uma atitude de Pedro, né, ele bota a camisa vermelha e todo mundo bota a camisa vermelha. Cara, até Barnabé, que era amigo de Paulo, que participou dele das viagens, também botou a camisa vermelha. Quer dizer, se a autoridade de Paulo fosse maior que a de Pedro, era só Paulo falar. Paulo ainda continuou com a camisa azul lá no cantinho dele, lá sozinho, chupando o dedo, né? E ele só conseguiu trazer o povo de volta quando ele fala com Pedro. Aí é Pedro que traz o pessoal de volta. É a autoridade de Pedro. Entendeu? Muito maior que a de Paulo. Que ele não falou nada e conduziu muita gente ao erro, né? É a mesma coisa que acontece, gente, lá em João capítulo 21. Pedro vira para os outros apóstolos: eu vou pescar, todo mundo vai atrás dele. Ele diz, né? E Jesus, quando aparece nessa passagem, ele ignora completamente os outros apóstolos. Ele se dirige diretamente a Pedro. Ele, aliás, no capítulos anteriores, né, ele faz uma oração exclusiva para Pedro confirmar os irmãos. E o que ele fala para Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, se fosse para todos, né? Não, ele foi lá unicamente, exclusivamente para Pedro. Apacenta minhas ovelhas. E é esse ensinamento que Pedro passa para os bispos depois.
Vocês são bispos, vocês têm que apacentar as ovelhas. Paulo escreve isso numa das cartas. Ele aprendeu de quem? Aprendeu de Pedro. Esse cara que os protestantes dizem que não tinha autoridade nenhuma, que um simples gesto dele valia mais do que 1000 discursos de Paulo. Vai entender a cabeça dos protestantes, cara. Para não entender isso, tem que ser muito burro ou pior, protestante, né, gente? Então, bom, fica aqui meu recadinho católico dessa semana, né? Paz e bem para todo mundo. Vamos rezar por Maria, Pedro e Jesus para encaminhar esse povo, para eles verem a luz da verdade que só existe dentro da Igreja Católica, porque é ela que sustenta a verdade e por todos nós seremos ensinados. Amém.